E estamos no 25º dia dos 40 dias que nós lançamos aqui, de 24 de outubro até 2 de dezembro. E no dia 3 de dezembro, nós vamos ter esse fechamento, esse encerramento desse período, com 2 ministrações especiais no presencial. Então, nós estamos convidando você a estar conosco, se é possível, dia 3 de dezembro aqui, é em Curitiba. 3 de dezembro vai ser às 9h30 da manhã e depois às 15 horas. Como eu tenho dito, se você pode mergulhar na sabedoria do alto nesse domingo, você se dedicar a esse domingo estar conosco de manhã e de tarde, ótimo, vai ser maravilhoso. Se não é possível, então você tem a opção vir de manhã às 9h30 ou às 15 horas. Fechado? Então esse é o nosso convite para você estar conosco nesse dia especial, 3 de dezembro. E quem estiver no presencial vai ter ali uma folha ali para você escrever e levar para casa para você projetar 2024. É muito importante isso. Deus, a Bíblia diz que nós fazemos os nossos planos, mas Deus dirige os nossos passos. Então nós temos o manual da fé, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos a oração, que é a nossa conversa com Deus, nosso diálogo com Ele. Tá certo? Ou seja, você tem tudo para dar certo. Nós temos tudo para dar certo. Agora, problemas, provas, lutas, desafios, cada um enfrenta em um nível. Por exemplo, se eu tiver que passar uma certa batalha, por exemplo, por esses dias, algum tipo de situação que Deus às vezes permite algumas coisas, é porque Ele sabe que eu tenho capacidade para isso. Não que eu tenha capacidade, mas Ele me dá essa capacidade. Ele me dá essa graça para vencer, entendeu? E aquilo que eu, Edson, tenho que passar, você não vai passar no meu lugar. Mas aquilo que você tem que passar dentro da sua realidade espiritual, do seu nível de fé, aquilo que você tem que passar, você vai passar. Eu não vou passar no teu lugar. Entendeu? E cada um tem um nível de fé, de compreensão, de entendimento. Entendeu? É assim. Então, de repente, você vê alguém passando uma luta, uma batalha, um problema, e você não tem que julgar ninguém. Não cabe a nós julgarmos ninguém. Nós não somos juízes de ninguém. Jesus diz bem claramente em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Então, às vezes aquela pessoa está passando uma batalha e a gente não sabe. Né? Então, às vezes ela está enfrentando aquilo e ela vai ter que enfrentar, porque talvez faz parte de um processo de crescimento. Entendeu? Tem coisas que Deus permite, mas não quer dizer que Ele que enviou. São situações. Tem situações que eu enfrento, que você também enfrenta, que nós enfrentamos, que pode ser um fruto de vamos assim dizer, de uma precipitação, de algo que você tomou a decisão precipitada, tipo assim, na empolgação, né? Ou foi na conversa dos outros, né? Alguém falou, faça isso, e você fez achando que estava certo, e aquela pessoa vamos assim dizer, não sei se é a palavra atiçou, né? Não sei se está certo no português essa palavra. Ela só te deu um empurrãozinho, assim, só que ela talvez não fez por maldade, mas você também não teve discernimento, você não foi prudente. Então tem muitas coisas que acontecem que parece que é uma coisa ruim na vida da gente, porque a gente às vezes não ouviu a voz de Deus, não prestou atenção no que Deus falou e deu ouvido à nossa voz, deu ouvido à voz dos outros, entendeu? Então tem vários fatores, então cada caso é um caso, mas não sou eu e nem você que vai ficar avaliando a vida dos outros. Eu preciso avaliar a minha vida, você avalia a tua. Você tem que ter essa consciência, por isso nós temos mente, consciência, pensar. Se você está passando por um momento delicado, né? Então você tem que fazer uma autoanálise e buscar em Deus, né? Não por que você está passando por isso, mas para quê. Tudo tem um propósito. Mesmo quando é uma falha humana,
Deus, na sua graça e misericórdia, nos ajuda. Por isso a importância da palavra arrependimento. É você se arrepender diante de Deus. Você confessar sua falha ou seu pecado, se é o caso de pecado, aí é um pouco mais complicado, mas também tem solução. Tudo tem solução. Mas eu tenho que ter essa consciência de pedir a ajuda divina, a misericórdia de Deus. E às vezes você enfrenta certos problemas que você está fazendo a coisa certa, você está orando, você está praticando os princípios da palavra, mas mesmo assim nós não estamos isentos, né, imunes dos problemas da vida. Entendeu? Agora, há uma diferença muito grande em enfrentar um desafio com Deus e enfrentar um desafio sem Deus, ou seja, sem a fé nele, sem a confiança nele. Entendeu? Veja bem, me veio à mente um texto interessante nesse momento aqui, e fala justamente quando Moisés, está escrito em Êxodo, capítulo 33, do 12 ao 17. Interessante que Moisés, ele roga, ele pede, ele suplica que Deus estivesse com ele, a presença de Deus. Olha que interessante esse texto aqui. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse ele, se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto, que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Interessante isso aqui, eu quero focar nisso aqui. Ele disse assim, Moisés disse para Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Uma linguagem simples, como se eu dissesse, Deus, se o Senhor não for com a gente, conosco, estou fora. É isso. Moisés não pediu, eu mando um anjo, mando um arcanjo, um querubim. Ele falou, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Então, a importância de nós termos essa consciência que nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos da bênção de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta desgosto. Então é a bênção de Deus, é o favor de Deus, é a presença de Deus. Então é muito importante quando você compreende isso, da importância de Deus, a presença dele. Como ele fez no deserto com o povo. A Bíblia diz que havia proteção para o povo durante o dia, um calor muito forte no deserto, mas Deus tinha ali a sua presença, não é? Uma nuvem. À noite, frio no deserto, tinha ali o quê? Uma coluna de fogo, ou seja, Deus se manifestava dessa maneira. Então, Jesus, ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então,
Ele está com você, por isso que você está nos ouvindo. Não é por acaso que você nos ouve. Não é por acaso que hoje você sintonizou pela primeira vez. Não é por acaso que você está assistindo esse vídeo aqui. Eu creio que é uma conexão espiritual. Foi um plano de Deus que você nos achasse aqui. Seja pelo rádio, pelo canal do YouTube do Agindo Deus, quem impedirá. Ou seja, é um plano de Deus. E o plano de Deus para nós sempre é o melhor. Sempre é o melhor. Os planos de Deus para nós são maravilhosos. É certo, você deve planejar. A gente sempre incentiva as pessoas a escreverem num caderno, numa agenda, né, numa folha específica. Ali você escrever os seus sonhos, projetos, né, projetos para a sua vida. Várias áreas. Eu sempre falo a área espiritual, um plano espiritual, um plano financeiro, no plano família, trabalho, negócios. É importante. É uma forma de você se organizar. Tem gente que não se organiza. Ela acha, vamos levando, o que tiver de ser vai ser. Tem gente que tem essa filosofia de vida, dizendo, o que tiver de ser para mim vai ser. Tudo bem. Mas é legal quando você sabe para onde você está indo. Por que você nasceu, o porquê você está nessa terra. Tudo tem um propósito. Certa ocasião, Jesus disse para os seus discípulos, olha, o que está acontecendo agora você pode não compreender, mas você vai entender depois. Então tem coisa que a gente vai entender realmente no dia seguinte. Talvez, depende o que você vai entender no mês que vem. Talvez você vai entender no ano que vem. Entendeu? Ontem mesmo, numa conversa familiar com os meus filhos, a minha esposa, nós estávamos conversando, e eu contando alguma coisa do meu passado para os filhos, né, quando até então eles não tinham nascido ainda, e eu contando algumas histórias que aconteceu comigo, né, e sempre quando eu conto uma história para eles, eu tiro alguma lição de vida, né, para ajudá-los, para aconselhá-los como pai. Né, e justamente eu me lembro que eu, no final do ano de... coisa bem lá da antiga mesmo, eu lembro que eu tirei a minha carteira de motorista CNH. Eu lembro só que era diferente dos dias atuais. Eu me lembro que eu fui fazer o teste lá, o famoso teste no Detran, o prático, na prática, e no primeiro fui fazer quando estava chegando quase no finalzinho para ser aprovado, numa subidinha assim, eu deixei o carro morrer. Traduzindo, eu fui reprovado daí, e era tipo, acho que mês de outubro, se eu não me engano. E como aí tinha que fazer de novo, só que daí não tinha mais chance de fazer naquele ano. Tinha que fazer só em janeiro do ano seguinte. Aí eu fiquei um pouco triste, porque eu já queria... Aí eu estava adquirindo já um carro e eu queria já, final de ano, já passear, enfim, já estar dirigindo dentro da lei certinho, né? E daí falei, puxa vida, não vou poder, né? Mas fiquei tranquilo. Aí o que acontece? Aí dali um mês acontece um fato familiar, e eu tive que viajar para uma outra cidade. Para quem mora no Paraná, principalmente no interior, vai saber. Eu morava naquela ocasião em Apucarana, e eu tinha que ir para a cidade de Jussara, lá perto de Cianorte, região aqui do Paraná. E só que daí eu tinha que ir, só que eu não podia dirigir o carro, eu não tinha carteira, habilitação. E daí o meu primo, um primo meu de Londrina, ele tinha habilitação, é um motorista experiente, ele foi dirigindo para nós. Aí foi ele dirigindo, eu na frente, no banco de trás a minha esposa, e na ocasião a minha esposa estava grávida da nossa filha Débora. E a minha mãe também junto. E fomos, né, para aquela situação que tinha que ir lá naquela cidade e tal. Terminou tudo lá, no dia seguinte a gente voltou. Na volta de Jussara para Apucarana, numa pista assim, numa subida, o que aconteceu? Estourou o pneu do carro que a gente estava. E o que aconteceu? Quando estourou, o meu primo que estava dirigindo, ele, assim, na realidade eu acredito que foi Deus, foi um anjo ali, mas dele tem experiência, mas foi feita uma curva e o carro parou, voltando ao contrário, no acostamento. Foi um susto, um baita de um susto, né? E, graças a Deus, só teve o dano material de perder um pneu. Houve um livramento.
Então, eu acabei narrando o que eu falei ontem. Então, eu estava falando, olha, eu estava triste, mas para mim foi um livramento, porque se eu tivesse tirado a minha habilitação, se tivesse sido aprovado, eu que estava dirigindo, entendeu? E eu era um motorista inexperiente, recém pegando carteira de motorista. Então, eu atribuí o quê? Foi um livramento. Então, às vezes, dentro dessa história que aconteceu comigo há muito tempo atrás, você entender que às vezes você fica chateado com uma coisa que você não entende na hora, mas pode ser lá na frente um livramento. Não estou falando igual o meu, cada caso é um caso. Só para você entender, porque se a gente compreende esse lado, a gente sofre menos, vamos assim dizer. Não é? Você se torna uma vida um pouco mais saudável, porque às vezes a pessoa fica triste. Não é? Estamos aí quase no final do ano, né, praticamente, né? Então as pessoas têm essa visão que, porque o ano falta o mês de dezembro e mais essa metade de novembro, tem gente que fica pensando, esse ano está acabando, não consegui nada. Amado, preste atenção. Deus não depende do nosso cronológico, entenda isso. Nós andamos pelo cronológico, né? Não é? Dias, semanas, meses, anos, trabalho, etc. e tal, isso faz parte, não é? Mas Deus não. Deus tem o tempo dele, o kairós de Deus, o tempo de Deus. Então isso aqui é uma palavra para muita gente, talvez especificamente para uma pessoa que talvez está até triste hoje, e essa palavra está te trazendo ânimo, para você talvez entender, não deu agora, vai dar amanhã, vai acontecer, entendeu? Mas viva o hoje, viva o hoje, viva o hoje. Já ouvi várias pessoas dizendo assim, eu não vivo hoje, eu estou esperando sempre a bênção amanhã. Se a pessoa é feliz assim, tudo bem, mas não, tem que viver o hoje. Viver o hoje é hoje. Viva o hoje, celebre a vida hoje. Amanhã, quando chegar amanhã, é outra história, entendeu? O primeiro texto, acho que eu li hoje aqui, foi justamente em Coríntios, né? 2 Coríntios 5, o verso 7, que nós andamos por fé, e não por vista, não por aquilo que vemos, é pelos olhos da fé. Então Moisés aqui, ele falou, Deus, eu quero a tua presença. Se a tua presença estiver com a gente, conosco, vamos que vamos. Tamo junto, hashtag tamo junto, vamos que vamos. Entendeu? Então é isso, a importância da presença de Deus. E a presença de Deus na vida da gente pode acontecer alguns imprevistos, por quê? Porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Deus sabe o passado, Deus sabe do hoje e Deus sabe do amanhã ou do futuro. O futuro está tudo desenhado, mas está na mão de Deus, nós não sabemos. Por isso que nós temos que andar seguros com Deus, nas suas promessas. Compreende? Então é isso. Então Moisés falou, a tua presença. Eu quero é a tua presença. E Deus, de fato, né? De fato, Deus conduz ali o povo. Então é isso. Então, aproveite. Aproveite para você colocar uma ordem dentro da sua vida, dos seus projetos, dos seus planos. Veja. Porque certos projetos, eles são individuais. Né? Se você é uma pessoa casada, tem um projeto, às vezes o marido tem um projeto de negócios, a esposa outro. Mas quando é casado, pelo menos eu penso assim, que é legal ambos compartilharem do projeto, que é muito bom quando o marido tem um projeto e a esposa gostou daquilo ali e apoia. Mesma coisa quando a esposa tem um projeto, né? Às vezes tem aquela esposa que quer ter a sua loja, o seu comércio, o seu salão de beleza, né? Ela tem um dom para o negócio ali, né? E é muito bacana quando o marido entende esse propósito, né? E apoia. Às vezes só apoiar, às vezes ele não precisa nem investir um capital, porque a pessoa talvez já tem, ela já está todo... E é muito legal isso. Então, projeto de vida, né? Porque isso faz parte, né? Faz parte. Tem um texto aqui também, a Bíblia está recheada de textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A gente vê aqui, por exemplo, no livro de Jó, né? A gente vê aqui, eu gosto demais desse verso aqui, Jó 42, o verso 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes,
e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Em outras Bíblias está escrito, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Entendeu? Então, Deus tem planos maravilhosos para a minha vida e para a sua também. Mas por isso a importância de você caminhar com Deus, né? Ouvir a palavra, ler as Escrituras. Se você deseja no seu projeto de vida espiritual crescer espiritualmente, você tem que desenvolver leitura da palavra. Cada dia leia um trecho, uma porção, um capítulo, alguns versos da Bíblia, não é? Leia a palavra, ore, né? Seja generoso com o próximo, ajude o próximo naquilo que você pode ajudar, principalmente falando de Jesus para as pessoas, não é? Tem gente que não está querendo o seu dinheiro, tem gente que não está querendo uma cesta básica de você, ele está querendo que você dê uma palavra de fé para ela, sabia disso? Sabia disso? É isso mesmo, sabia? Sabia que você que está me escutando, que está me ouvindo, que está me vendo, você tem um potencial que nem você sabe que tem, um potencial que Deus colocou dentro de você. E esse potencial, ele se manifesta quando você começa a dar o primeiro passo de fazer alguma coisa. Entendeu? É o que Deus está mandando, inspirando eu aqui a falar para vocês. Todos nós temos um potencial, que às vezes é pouco utilizado. Eu não estou falando de força física, mas de algo que Deus colocou dentro de você. Eu estou falando com pessoas que certamente, já nesse final de ano, vai ter uma mudança na sua empresa. Vai ter uma mudança, vai ter pessoas que a tua empresa vai te chamar para te promover. Para te promover. Esse dia eu estava assistindo um filme, e era interessante, um filme bem interessante. Interessante, vamos assim dizer, na parte que eu entendi, pelo menos. E era a narrativa, tinha vários personagens ali. É como se fosse uma época de Natal e tal. E foi interessante que eu sou observador, eu quero tirar alguma lição importante para mim, de alguma coisa que eu estou vendo ou assistindo. E justamente tinha uma cantora, parece que ela era famosa, naquele contexto lá. E ela tinha uma assessora que caminha, onde ela ia, a assessora estava junto, já assessora para isso. Só que aquela assessora, ela tinha uma agenda e ela estava compondo algumas músicas, letras de músicas, porque ela assessorava a cantora por uma coisa, na parte administrativa, né, fazer os contatos ali para shows, aquela coisa toda. E essa assessora, ela escrevia, mas ela não contava para a cantora. Olha que interessante. Isso aqui pode te servir, isso aqui, tenho certeza. E um dia, essa assessora foi até a lanchonete buscar ali um café para ela, estava no aeroporto, e de repente a cantora viu a agenda e abriu. Quando ela abriu, ela viu que tinha ali letras dela, composições, e falando da história da cantora. Naquele momento ela ficou brava, ela não gostou, ela até discutiu com aquela assessora dela, porque ela achou que ela estava fazendo assim, querendo compor ali para trair ela, aquela coisa, aquela sensação de achar que alguém está traindo, né? Terrível isso, né? E, bom, resumindo, moral da história. Discutiram lá, depois se acertaram, aí ela disse assim, aquela cantora disse assim, você está demitida. Ela levou um susto. Você está demitida. Avisou o departamento lá da empresa dela, pode fazer o acerto dela, e todo mundo, mas você pode fazer isso? Eu estou demitindo ela. Aí fica aquela cena triste, né? Falei, nossa, essa cantora está sendo rude, parece, né? Aí a cena seguinte, ela diz assim, mas ela agora está sendo contratada para ser exclusivamente a minha compositora oficial. Você entendeu a história aqui que eu estou contando para você? Então ela foi promovida, utilizando aqui o ensinamento da palavra, que é a que fortalece a nossa fé, e baseado nessa pequena trecho que eu estou narrando aqui para você, dizer justamente isso, que de repente você poderá ser demitido, mas para você ser contratado em outra empresa ou na mesma empresa eles vão trocar você, entendeu? Ou pode ser que você vai sair da empresa e você vai ter a sua própria empresa, o seu próprio negócio.
Então, por isso a importância de você orar, pedir a sabedoria do alto para as suas decisões, ok? Isso aqui é forte o que Deus está falando. Isso aqui também é muito importante. Porque nós estamos vivendo um tempo, né? O que acontece? Um tempo diferente. Os cristãos, acredito eu, pelo menos uma parte deles eu acredito, né? Cristãos que realmente seguem a Cristo e lê as Escrituras, a gente sabe que estamos vivendo tempos diferentes, nós cremos na volta de Jesus, tudo isso vai acontecer num futuro, e esse futuro pode ser daqui a pouco. Mas temos que compreender que enquanto isso não acontece, você tem que cuidar da sua fé, você tem que zelar pela sua comunhão com Deus, você tem que trabalhar, porque no final do mês vai ter conta para pagar, você tem que tocar a vida, meu amado e minha amada, e não ficar com ilusionismo na cabeça, né? Então, às vezes, nesses tempos, as pessoas que não conhecem a palavra, elas acabam sendo manipuladas por aqueles que dão uns ensinamentos assim, meio terrorista, nem sei se pode falar essa palavra aqui, misericórdia, mas tipo assim, umas coisas meio doidas assim. Aí alguns cristãos começam a ter umas paranoias na cabeça, né? Amados, o importante é você caminhar com Jesus, o importante é você estar firmado em Cristo, o importante é você trabalhar, é você fazer a coisa certa, é você ser honesto, é você fazer tudo que é certo, você tem que fazer e viver, cuidar da sua família, trabalhar, fazer a coisa e vai indo, meu amado. Você estando salvo, firme com Jesus, se Jesus vier buscar a gente no arrebatamento, que a gente acredita, eu não acredito no arrebatamento da igreja, de Jesus, do povo que está na fé em Cristo, eu vou ser arrebatado. Mas enquanto isso não acontece, entendeu? Enquanto isso não acontece, você tem que trabalhar. O apóstolo Paulo, em uma igreja, acho que lá no livro de Tessalonicenses, né? Quando já falava da volta de Cristo, aquela coisa toda, naquela época, hein? Ou seja, teve alguns irmãos parar de trabalhar e começaram a ir almoçar. Hoje nós vamos almoçar na casa do irmão X. Os camaradas iam almoçar. Aí reclamaram para Paulo, falou, Paulo, o pessoal aqui parou de trabalhar. Aí Paulo falou, gente, vamos tocar a vida. Quem não trabalha não come também. Vamos trabalhar, toca a vida normal. Esse dia virá, você vê. E ele falou lá atrás, e Jesus não voltou ainda, no sentido do arrebatamento, né? Entendeu? Mas vai acontecer a qualquer momento. Então, não fique aí levando uma vida, sabe? Porque às vezes tem muitos cristãos, e a minha missão é essa. Se não fosse para eu falar essas coisas, eu não estava aqui. É ou não é? Cada pastor, cada ministério tem um estilo de pregar a palavra. É a mesma palavra, mas Deus usa cada um de um jeito. Não é? Tem cristão que vive no mundo da lua. Não é? No mundo da lua, esquece que ele está na terra, meu amado. Enquanto você está na terra, meu irmão, é trabalho, é desafio, é bênção, é alegria, às vezes é tristeza também, tem de tudo um pouco. Mas a nossa força vem de Deus, minha gente. É isso. É reagir. Lembra da época do disco, do LP? Troca o disco, irmão. Tem gente que só, todo dia, a mesma ladainha. Troca o disco, muda a faixa, vira do outro lado, muda a página, fale outros assuntos, mude de assunto, muda de conversa. Eu já tive em rodas de pessoas que estavam falando um assunto legal, quando eu vi que, olha, gente, vamos mudar de assunto? Então tem assunto que não chega a lugar nenhum. Deus está me inspirando para falar essas coisas aqui. E às vezes eu quero falar outros, mas vem isso aqui, é justamente para alertar você, meu irmão, que às vezes está sendo aí enganado aí por ensinamentos loucos, absurdos. Em vez de você crescer espiritualmente, você está ficando mais fraco na fé. Então, fique com a palavra, com a simplicidade do evangelho. Entendeu? Fica aí nessa onda aí, tem gente que quer falar de Jesus e coloca um monte de regra, tem 10 regras, você não chega nem no meio do caminho, você já desistiu. Entrega a tua vida para Jesus. Se arrependa, fala, eu sou um pecador, mas Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim, se é o teu caso, faça. Eu tenho que se arrepender. Se arrepender, buscar o poder do alto, buscar a graça de Deus, e está disponível, estamos na dispensação da graça. O Espírito Santo está na terra conosco, o Consolador. Então, trabalhe, faça a coisa certa, corrija a tua rota, né? Sempre eu falo numa linguagem simples. Talvez você dê um escorregão. Sabe quando a pessoa escorrega numa casca de banana? Trazendo para o lado espiritual. Às vezes você deu um escorregão e errou o alvo. Conserta.
Às vezes tem uma consequência que faz parte, né, até do processo de, não é? Mas vai e não peques mais, né? Vai e pare de ficar brincando com coisa errada. Cuidado, né? Ficar brincando com o pecado, com coisa errada, uma hora dá um BO grande. Aí, meu amigo, complicou, entendeu? É isso. Sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida, né? Seja um marido melhor se você é casado, uma esposa melhor, um filho, melhore. Tenha essa consciência. Eu estou melhorando, pastor, cada dia mais. E que Deus te fortaleça, renove as suas forças e te abençoe. A sua vida espiritual, a sua saúde física, as suas emoções. Que Deus abençoe as suas finanças, o seu trabalho, os seus negócios, a sua empresa que você tem. Você é empreendedor, empresário, trabalhador, profissional liberal, autônomo. Autônomo, né? Tem várias profissões autônomas, né? Você que é um empregado, você que trabalha num departamento público de uma prefeitura, de um governo estadual, federal, você que já vive da sua sagrada aposentadoria, que Deus te prospere, te abençoe, te fortaleça, que você tenha um dia maravilhoso, um final de semana abençoadíssimo, que Deus proteja a todos nós e nos livre de todo mal, que Deus renove as suas forças. Mas declare as promessas de Deus, creia nas promessas de Deus, declare: eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora, eu tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Faça isso, declare, ore a palavra, ore textos da palavra com fé e você vai ver que portas vão se abrir. É algo tremendo, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, porque de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, estamos aqui trazendo fé, esperança, alegria, encorajamento, inspiração, motivação e, acima de tudo, a Tua presença, Senhor. Eu sei que o Senhor está presente no Ministério Agindo Deus, quem impedirá. O Senhor está presente em nossas vidas. E o Senhor está presente também na casa, na família, de pessoas que nos ouvem, que estão neste momento orando conosco, ouvindo as instruções da palavra. Senhor querido e amado, em nome de Jesus, abençoai este povo. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, espírito de enfermidade, doença maldita, sai deste corpo, desta vida, desta pessoa, em nome de Jesus de Nazaré. Todo espírito de enfermidade ou doenças sejam repreendidas, batem retirada agora, em nome de Jesus. Pai, dê saúde na mente, saúde nas emoções dessa pessoa, renove as forças, Pai, deste homem e desta mulher, abençoando os casais, abençoando o casamento, livra este casamento do caos, livra esse casamento de grosserias, de ataques verbais, até mesmo de coisas terríveis que têm acontecido por aí, Senhor. Tenha misericórdia e proteja o casal, a família, a descendência deste casal, a família querida que está conosco em torno de Cristo. Abençoe o teu povo e todos os filhos e filhas de Deus. Pai, abençoa as finanças, trabalho, negócio, salário, renda, prolabore, aposentadoria, questões que as pessoas têm para receber, um dinheiro para receber, documentos, boletos, contas a receber, contas a pagar. Abençoa, prospere e dê a todos nós sabedoria para administrar as finanças, sabedoria para administrar o tempo, sabedoria para fazer as escolhas e as decisões certas. Abençoa a água que nós separamos, Pai, que após a oração se torna um remédio espiritual. Vidas salvas, libertas, curadas, abençoadas. Abençoa o comércio, a indústria, o agronegócio, enfim, a riqueza dessa nação, Pai. E nos livra do sanguessuga. E que haja um grande despertamento espiritual, um avivamento genuíno espiritual na vida daqueles que estão me ouvindo agora. E sobre a nossa nação seja a tua bênção. E onde chegar esta oração, esta prece, esse ensinamento, possa chegar paz nos corações, salvação e vitória para todos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.